Olá, Lumes! Começando mais um episódio aqui para vocês. E hoje, como vocês sabem, eu estou em Cork e vou entrevistar o Leonardo, que inclusive é sócio administrativo do Sabor Brasil. Então vamos lá que eu vou mostrar um pouquinho para vocês e a gente vai contar um pouquinho da história dele aqui na Irlanda. E bora lá! Opa, e aí, seja bem-vinda! Tudo ótimo, e você? Bora conversar um pouquinho. Olá, Lumes! Como eu falei para vocês, estou aqui hoje com o Leonardo. Ele vai contar um pouquinho da jornada dele aqui na Irlanda. Leonardo, se você quiser apresentar para a galera, Fala, conta pessoal. um pouquinho sobre você. Sim, olá, tudo bem? Meu nome é Leonardo Lemos. Eu moro aqui na Irlanda já há 10 anos. Eu cheguei aqui em 2013, estudante também, para poder aprender a língua. E aí me apaixonei. Muito engraçado, porque já tinha lido livros sobre a Irlanda, sobre histórias que já tinham acontecido aqui. Uhum. Minha mãe me presenteou quando eu tinha 15 anos com um livro daqui, que contava a história de um padre que se apaixonou por uma moça. Uhum. E aí ele largou a questão do legado dele para viver esse romance e idas e voltas. E depois que eu me liguei que essa história que eu li aos 15 anos, ela aconteceu em Drogheda, na Irlanda. Legal. E aí, aos 20 e poucos anos, eu li novamente o livro, 19, 20 anos, e depois, do nada, assim, lógico, né, a vida ligando os pontos, aos 23 anos eu vim pra cá, Que aprender inglês. loucura. Mas qual foi a primeira vez assim que você ouviu falar sobre intercâmbio? Foi por esse livro? Como que foi? Não, intercâmbio eu ouvi porque eu trabalhava numa multinacional, então eu era eu era assistente de terceiro sênior. Uhum. E aí eles um dos passos, né, para se tornar gerente seria dominar a língua inglesa. E aí eu decidi vir para cá para poder aprender, mesmo fazendo cursos e cursos no Brasil, eu não conseguia ter essa conexão, né, com a língua. Desculpa que algumas palavras, às vezes, eu consigo me expressar melhor em inglês do que em português. Imagina. E algumas coisas, meu cérebro funciona mais de inglês para português do que de português para inglês. Então, desculpa se eu travar em algumas coisas. Tudo bem, sem problema. Mas foi assim que, então, eu decidi vir fazer. Mas, na verdade, do fundo do meu coração, eu já tinha comigo um projeto de vida que era poder contar para os meus netos ou para os meus filhos ou meus amigos, whatever, que eu tive essa experiência de ter vivido num outro país, ter conhecido outra cultura, ter tido essa história. Sim. E a princípio isso seria um ano, né? Mas foi paixão à primeira vista, o estilo de vida europeu. Eu me apaixonei quando eu cheguei aqui e estou aqui desde então. Que loucura. E como que foi o seu planejamento para o intercâmbio? De onde que você veio do Brasil? Eu sou de São Paulo, Zona Leste, Itaquera, lá do fundão da Coab 2, Conjunto José Bonifácio. Legal. E eu me planejei, eu peguei boa parte do meu investimento que eu tinha e comprei o curso à vista, né? E depois eu fiquei 6 meses guardando dinheiro para poder então ficar aqui com segurança por pelo menos um ano. Né? Que antigamente, na minha época, as renovações eram anuais. Sim. Ou seja, você estudava 6 meses e tinha 6 meses de férias. Era perfeito, era né? Incrível, Sim. a gente vivíamos um sonho. Uhum. E aí, então, eu fiz essas 3 renovações. Por má sorte, a primeira escola foi tudo ok, na segunda e na terceira escola, elas fecharam por problemas com a administração, problemas administrativos internos, e aí eu acabei perdendo a escola. Na segunda renovação eu ainda consegui ser transferido para uma segunda escola, mas na terceira eu perdi totalmente. Eu consegui pegar o visto, mas a imigração me deixou continuar no país no terceiro ano, mas eu perdi o curso. Caramba, não tinha o ILEP, não tinha nada. Não tinha. Eles tentaram ajudar a gente, né? Mas foi intermédio de ter acontecido tudo muito rápido, a escola sumiu, e isso foi algo muito novo para eles também, que eles também não sabiam lidar com essa situação. Imagina, muito tempo atrás. Você entendeu? Mas enfim, tudo foi resolvido da melhor forma, e nesse intermédio, consequentemente, eu descobri que eu tinha cidadania italiana, e aí eu entrei com os processos e
Deu Conseguiu, certo. deu certo. Deu certo. Você ficou esses 3 anos como intercambista, então, e depois Correto. ficou como italiano. Isso, como cidadão europeu. Uhum. E aí, como que foi? Eu sei que tem muita coisa, né? São 10 anos. Nossa. Eu quero que você conta pra gente as coisas assim mais loucas que aconteceram. Por exemplo, lá no início do intercâmbio, como que foi trabalhar pela primeira vez aqui? Vendendo jornal no Farol. Sério? O Eco, o tal do Eco. Caraca. Esse foi o meu primeiro emprego aqui, vendendo jornal no Farol. E foi bastante desafiador, pelo quesito que eu tinha uma situação financeira muito boa. Eu trabalhava com auditoria e consultoria contábil. Uhum. Eu era auditor contábil financeiro, eu trabalhava na Ernst Young. E, como eu disse, eu estava para virar gerente. E eu tinha uma condição muito boa no Brasil, né? Uhum. Eu realmente atuava na área contábil. E quando eu vim para cá, essa mudança, por mais que eu tinha dinheiro e eu vim para ficar um ano confortável, eu queria me colocar à prova de realmente aprender o estilo de vida europeu e eu queria entender um pouco mais. Eu vinha de peito aberto para aprender um pouco mais o que era a vida. Uhum. O que eu poderia aprender, sair da minha zona de conforto totalmente. Sim. Né? Então eu me coloquei em situações do tipo de trabalhar no Farol, vendendo jornal, e passando entre os carros e só escutando aquele barulho de clac, 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 as portas fechando, Sim. até criar confiança das pessoas que passavam naquele mesmo horário, no mesmo farol, deles olharem e não identificar um ar de malícia ou uma Sim. pessoa estranha e se sentir confortável de abaixar o vidro, comprar o jornal das minhas mãos. Então, de construir isso, criar esse laço de confiança diariamente e de reafirmar para mim que não, é possível, você vai conseguir. Ler a matéria de capa para você chamar a atenção, explicar se for Você tinha que necessário. falar e entreter eles ali Porque naquele momento. vendedor de jornal na rua. Então, assim, Aham. tem gente que sim, conhece o produto, compra o produto por conhecê-lo. Tem gente que não, você tem que tentar captar a atenção dele. Então, buscar estratégias de venda era o meu trabalho, né? Ao invés de ficar só reclamando. E aí foi onde eu pude aprender e desenvolver ainda mais esse lado de vendas. Foi onde que muitas vezes, eu não vou mentir, eu chorei. Chorei muitas vezes, sentei na calçada e as lágrimas corriam e pensei em desistir várias vezes, mas aquele âmago, sabe, de continuar, de falar, de provar para mim que não, é possível. E deu certo. E deu certo. Graças a Deus, Deu sim. certo. E como que foi, assim, pra você fazer a cidadania italiana? Sim. Porque eu sei que tem uma burocracia, tem todo um processo. Como que foi no seu caso? Eu consegui achar o processo por questão familiar, né? E aí a gente entrou com o processo, demorou pouco mais de 4 a 5 meses. Ai, que ótimo. Não, foi bem rápido. E aí eu fui para Itália, demos entrada no processo, os documentos saíram, eu voltei para cá e desde então me encontro aqui. Foi fazendo a vida, né? Foi fazendo a vida, fui construindo. Nem por isso, eu acho que às vezes é um erro de muitos que conseguem a cidadania europeia, né? O primeiro passo que eu dei foi se beneficiar de um curso universitário, então eu fiz um master. Aqui não é porque eu consegui a cidadania italiana que eu se tornei um cidadão europeu, que eu parei de estudar, então, consequentemente, eu já fiz um curso e com o apoio do governo. Então, eu continuei estudando, fiz um master em Business International Business, que é equiparado ao nosso comércio exterior, né? E foi isso. E aí, como que foi? Então, você chegou a voltar? Não, eu cheguei a fazer entrevistas, eu atuei, sim, na área contábil, tanto é que eu fiz o curso de contabilidade, o CCAA, e eu consegui finalizar os 5 primeiros papéis, mas fiz entrevistas, atuei, mas eu não era o que efetivamente, o que trazia um brilho para mim, sabe? E por eu ter construído uma carreira, comecei uma carreira em hospitality, e aí eu pude aprender um pouco mais de customer service, lidar com o cliente, e é apaixonante. É apaixonante. É muito bom, eu gosto também. Depois que você vê que, na verdade, no final das contas, o que muda é escalorar os horários, né? Um você tem um final de semana livre, outro você tem o começo da semana livre. Você trabalha aqui meio que quase que as mesmas horas. Um você trabalha dentro do escritório, trabalha em outra rotina.
o outro você trabalha num bar, é outra rotina, trabalha na noite. No entanto, questão salarial, eu cheguei a ganhar 20 euros por hora, com tips, Caramba, que né? ótimo. Então, gerenciando e trabalhando em bares, então eu conseguia ter um salário que no escritório eu não conseguiria Sim. em primeiro momento. Uhum. Então, foi aonde que financeiramente e o meu estilo, né, que eu pude aprender aqui, eu acabei, esse lifestyle caiu muito bem para mim. E Uhum. eu fazia com prazer e era gostoso. E depois, quando eu identifiquei que, não, você não vai voltar para a área contábil, entendeu? Aí eu comecei a fazer com mais prazer, com mais paixão. E onde foi que as coisas se desenvolveram ainda mais. Então, você não entrou na área contábil porque foi deixando as coisas acontecendo. Você Correto. queria também progredir, né? Sim, Mentalmente, enfim, sim. dentro de outras coisas. E aí, como que foi construir tudo que você tem hoje? Como que foi essa Nossa. jornada? Porque eu não sei nada sobre você, então se você puder contar como que foi construir essa jornada do que você tem hoje. Sim. É, só para, né, nortear um pouco, hoje a gente está rolando um business chamado Sabor Brasil aqui em Cork. A Uhum. princípio somos o único restaurante brasileiro aqui em Olha, Cork. não Em sabia. Cork somos o único restaurante brasileiro. E que é maravilhoso, inclusive eu vim 2 vezes comer carne de panela. Fica a dica. Sim. A gente consegue manter a qualidade, consistência e desenvolver um trabalho de customer service aqui que a gente não vende comida, nós vendemos experiências. Uhum. E a nossa experiência, sim, o primeiro acesso é através da comida, mas todo o Sim. conjunto de música, ambiente, trabalho, é isso que acaba sendo cativante. Então a Uhum. gente consegue desenvolver um trabalho um pouco mais premium, se necessário, mas a gente também consegue sentar na mesa e conversar com o cliente, sabe? Saber Uhum. como é que tá a vida e, sabe, entregar. Se ele tá com rapidez, a gente também consegue desenvolver algo mais rápido. Então a Uhum. gente Legal tenta, na isso. medida do possível, se, se moldar ao cliente, à necessidade dele, né? Para poder então apresentar, ter uma experiência, sendo ela curta ou não, mas que seja que consiga corresponder à expectativa do cliente. Uhum. Eu trabalhei, como eu disse, em Dublin. Eu morei 7 anos em Dublin. Eu tô há Eu três queria anos saber em isso. Cork. Aham. E eu trabalhava como bares, em bares e restaurantes. Eu gerenciei 3 lugares antes de vir para cá. Depois teve a pandemia e eu decidi mudar de área. E aí eu trabalhei sim no escritório, em customer service. Eu Ah, trabalhei na legal. Air, como gerente de linha aqui em Cork. Então trabalhei por um ano. Comecei como customer service como assistente e depois tive uma promoção depois de 6 meses. Virei gerente de contas e trabalhei por 6 meses como gerente de contas. Surgiu a oportunidade de vir trabalhar aqui no antigo Sabor Nordestino Uhum. como KP. Comecei aqui como Caraca. KP, na verdade foi uma oportunidade de fazer cash in hand, né? O Uhum. tão famoso cash in hand. Sim. Eu vinha só de final de semana. Depois como a minha área era o waiter, então garçom, e eu desenvolvia muito bem essa área, então eu consegui, né, mudar para essa área, e aí eu vi uma grande oportunidade, eu vi um potencial muito grande no local e no estabelecimento em si, Uhum. que em quase um ano depois eu consegui gerenciar de se tornar gerente, depois acionista, e depois de acionista eu virei dono. Então, Olha questão. só, galgou várias áreas. Sim, desde o comecinho, basicamente 2 anos de projeto, Uhum. a gente conseguiu fazer essa mudança. Que loucura. Eu sei que você veio de Dublin para Cork também com oferta de emprego. Com oferta de emprego, correto. Sim. A Air, que é a maior companhia de telecomunicações aqui na Irlanda, eles me ofereceram. Então, como eu estava mudando de área, foi no começo da pandemia, eu encontrei na verdade, me coloquei numa situação. Falei, olha, eu não quero trabalhar mais na noite, Uhum. né, e vender álcool. Foi algo que eu tinha decidido naquele momento. Eu falei, e o mercado agora vai ficar fechado Sim. para essas áreas. Então, eu preciso achar outra área para poder trabalhar. Então, tem o warehouse, que vai começar a vender muito produto online, customer service, que vários produtos vão precisar Uhum. né, de atendimento, e mercado. Então, qual dessas 3 áreas eu vou conseguir? Então, eu fui trabalhar em warehouse, trabalhei em warehouse,
depois, consequentemente, eu consegui esse trabalho de escritório. O porquê eu fui procurar um trabalho de escritório? Porque nesse mesmo momento eu estava no meu processo de se tornar atleta, de Sim. fazer o Ironman. Uhum. E aí eu precisava ter um descanso físico maior do que eu tinha. Então na warehouse acabava, sabe, exigindo um pouco mais Uhum. do meu físico, Sim. que é onde eu consegui esse trabalho e aí recebi essa proposta de trabalho para vir trabalhar em Cork, né, na parte de customer service. Uhum. No entanto, eu iria trabalhar de casa. Tá. Então Aí você falou, falei, vou fazer isso e foi mesmo. engraçado porque o meu objetivo tinha sido lançado no começo do ano e o meu teto, o limite seria até dia 2 de dezembro, a data do meu aniversário. Uhum. E foi engraçado que eu recebi a entrevista no dia 29, dia 30 de novembro, alguma coisa do tipo. Ela me ligou, era uma segunda-feira. Aí fizemos uma entrevista. Ela falou: legal, você passou na primeira fase, iremos fazer a segunda entrevista, que é na terça-feira, no dia do meu aniversário. Fizemos a entrevista. No dia seguinte, ela ligou falando que eu estava aprovado. Então, isso Olha que era dia ótimo. 3 de dezembro. Ela falou assim: no entanto, você precisa estar em Cork, salvo engano, era dia 7, que era a próxima segunda-feira. Caracas. Tinha Pra uma semana, assim. menos de uma semana, era terça-feira, É, quarta-feira, aí tinha quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. que Eu tinha que loucura. estar em Cork. E para ficar aqui um mês, Pra já fazer o para fazer o treinamento. treinamento de um mês. Então, imagina, eu tinha que sair da casa que eu tava, passar a vaga, arrumar minhas coisas Uhum. e organizar a minha vida para vir para Cork em menos de Foi o 5 dias. verdadeiro Ironman ali. Foi os desafios que você teve que Além disso, fazer, ainda, tipo assim, caramba. tá, eu não posso parar de treinar. Uhum. Eu não posso parar de treinar. Então, nossa, foi muito desafiador. Nossa, tá me trazendo uma lembrança que Não, eu posso foi. imaginar, porque você mudar totalmente sua vida, Eu assim, né? literalmente tive que pegar o que eu podia trazer. Então, eu trouxe o que eu conseguia literalmente trazer em mãos: Uhum. bicicleta, equipamento, roupa para poder ficar aqui. E isso a gente tá falando de dezembro, inverno. Sim. Eu lembro que nessa data estava tipo inverno, inverno, chegou a Uhum. nevar. E, e aí eu mudei pra cá, mas você vê, né? É engraçado que quando você tá vibrando numa onda legal, quando você Uhum. está realmente conectado. Eu me lembro que eu liguei para um amigo meu, que eu estava até treinando com ele agora, essa noite. E eu liguei para ele e falei assim: Antônio, eu preciso da sua ajuda. Ele falou: tô aqui para você, o que acontece? Eu falei: olha, eu recebi uma proposta de trabalho para começar a trabalhar aí em Cork, mas eu só conheço você em Cork, conheço Uhum. mais ninguém. Já tentei hotel, já tentei hostel, tudo fully booked. Não tem como. Eu não consegui nenhuma vaga. Haveria a possibilidade de eu ficar no seu sofá, se você tiver. Eu não me importo. É só Uhum. para eu poder, nesse momento de transição. Ele falou: Léo, relaxa. Eu estou indo para o Brasil, estou passando a minha vaga temporária. Então você pode ficar no meu quarto Caracas, que enquanto eu vou. E ótimo. eu estou O indo. universo realmente tirou a favor, né? Foi Sim, literalmente, a movendo minha boa tudo. sorte se afunilou para esse momento, para fazer as Uhum. coisas realmente darem certo. E aí foi, eu cheguei, ele foi embora no dia 6, que era um domingo. Eu cheguei na segunda e, Meu sério, Deus. foi tudo assim, bem Caracas. mágico, Aham. sabe? Era pra acontecer. Literalmente. E aconteceu. E aí fiquei na casa dele por um mês e foi onde tudo começou, a minha jornada aqui em Cork. Uhum. E deu E tudo antes certo. de ver esse trabalho, você já estava pensando em sair de Dublin? Não pensava, você Não gostava de morar pensava. lá? E foi engraçado, porque a prova do Ironman acontece em Cork. Uhum. Line, né? Não, esse Esse foi foi em... em Youghal. Tá. É em Youghal. Ah, vai mudando Não, na o verdade, destino? Como não, que o fica? Hardman é em Killearn, que Uhum. foi o que eu fiz esse ano, mas o Ironman é em Youghal, que foi o ano passado, que eu fiz 2022. E conta pra gente, porque assim, eu não entendo muita coisa. Óbvio que eu sei, porque eu sei, eu sigo algum pessoal, Renato Cariani, enfim, Sim, eu sigo essa JJ, galera, assim, então João eu João. sei do que eles falam. Sim. Mas conta pra gente como que é o Ironman, como que O que é o funciona tudo triatlon? isso. O Isso. triatlon, na verdade, é uma modalidade de esporte onde envolve três tipos de esporte, que é nadar, pedalar e correr.
Então, você faz as 3 modalidades, você acaba se tornando especialista nas 3 modalidades. É uma prova de longa distância, que exige muita resistência. É uma das provas mais difíceis do mundo. Por quê? Você tem que nadar. Aí, isso é o triatlon, né? E a comprovação, né? Vamos dizer assim, mas o troféu disso é o Ironman. Tem outras provas com outros nomes, mas essa prova consiste em você nadar 3,8 quilômetros em alto mar, ou num bay, Num frio! e é frio. É no verão, que mesmo assim a temperatura, comparada ao Brasil ou outras localidades, ainda é fria. Aí você sai da água, você faz a transição, pega a sua bike e pedala 180 quilômetros. Uau! Sem parar. Literalmente. E você termina de 180 quilômetros e aí você engaja numa maratona, 42 quilômetros. Você tem que e ir 200. basicamente pulando? Tipo, porque você tem que ir muito rápido, né? Você tem que fazer o seu melhor. Aham. Você tem que fazer o seu melhor, puxar o seu corpo a todo momento, porque naturalmente o seu cérebro tenta te sabotar, então ele tenta reduz o speed, você tá cansado, você já fez muita coisa, finge que você se machucou, sabe, para você O tirar uma cérebro vai folga, você vai jogando alguma jogando coisa. armadilhas para você, e o seu trabalho é só ir desarmando essas bombas. Literalmente, o seu trabalho é desarmar bombas, a prova inteira. Porque seu cérebro fica ali tentando de todas as formas colocar uma mina para você encostar e explodir. E junto com isso vem a distração, vem o cansaço físico, a alimentação, a parte biológica. Sim. E você tem que driblar tudo isso, buscar formas de driblar tudo isso e fazer acontecer. Posso imaginar, deve ser terrível, meu Deus. É desafiador, bastante Porque desafiador. assim, você tem que ter uma disciplina para malhar todos os dias, para se exercitar todos os dias para ficar preparado para isso, né? É bem desafiador, porque eu lembro que quando eu decidi fazer, tanto é que depois que eu fiz a tatuagem, né, do Iron Man. Eu tatuei no meu braço. Ó, legal. Mas, sim, eu lembro que quando eu decidi fazer essa prova, eu avisei as pessoas mais próximas, os meus amigos, naquela época eu namorava, e familiares, que realmente era um compromisso que eu estava assumindo comigo. Então, independente do que acontecesse nesse ano, ia ser sim pra mim, não para as outras coisas. Então, aniversário de namoro, comemoração de datas comemorativas, aniversário de eu tinha que treinar e depois, se eu me sentisse confortável, eu ia assumir compromisso com outras pessoas. Mas o meu compromisso no dia era comigo. Então, eu aprendi a falar sim pra mim e não para as outras pessoas. Baita lição, né? Essa foi a principal lição que eu pude aprender em 2022, tanto para o desenvolvimento pessoal e da parte esportiva também. E foi isso. E você foi o primeiro brasileiro? Como que eu fiquei sabendo de alguma coisa assim, de Sim. titulação? Sim, Conta pra gente, como que foi isso? na verdade, eu fui o primeiro brasileiro a finalizar o Full Ironman, que é a prova de longa distância da Irlanda. A Irlanda começou, salvo engano, em 2020. A primeira sessão foi completa, depois eu consegui finalizar em 12 horas, que foi o meu objetivo. Por ser primeira prova, o corte por ser primeira prova de um atleta sempre entre 14 a 16 horas. Eu consegui fazer a minha primeira prova em 12 horas, que era o meu objetivo. Foi um objetivo bem ousado, então assim, denominou muito esforço para concretizar isso. Sim. E sim, eu entrei em contato com a federação, perguntei e eu fui o primeiro brasileiro a completar o Ironman, o Full Ironman. Parabéns. E Parabéns. fiquei bastante feliz. Foi algo assim que foi muito massa. Foi uma conquista uma conquista bem legal. Eu acho que depois que você conquistou isso, você conquistou tudo, né? Porque você já sabe como fazer. Já sabe como controlar a mente, Como controlar só a mente. vai. Questão de física, né? Sim, você aprende bastante sobre o seu comportamento, sobre o seu corpo. As lições que você aprende são incríveis. Traz bastante equilíbrio emocional também. Mas, como qualquer outra ferramenta, né? Se você não usa, tem um ditado em inglês: if you don't use, you lose. Então, você tem que ficar constantemente praticando e treinando. Mas é gostoso. Eu acho que, sim, te traz uma segurança, te traz um amadurecimento de que você fala assim, tá, ok.
problemas estão aqui, como posso resolver? Te deixa mais consciente, sabe? Tem problemas, ok. Quais são os passos para poder resolver? Sim. Sua cabeça começa a você se torna uma pessoa naturalmente que quer resolver. Você deixa de gerenciar problemas, de ficar perdendo tempo pensando e você começa a executar. Sim. Então assim, tá, beleza. Não estou feliz com isso. O que eu tenho que fazer para mudar? Bem prático, né? Você começa a ficar mais prático. Inclusive, isso foi algo que acabou manifestando algo, como posso dizer, não é que não legal, mas teve um reflexo no meu relacionamento, porque eu deixei muito o meu lado emocional de lado e se tornei uma pessoa muito prática. Eu criei o jargão de eu fiquei sharp, né, afiado. Então, sempre quando tinha alguma coisa para resolver, problema, essas são as soluções, vamos fazer ou não vamos fazer? Vamos fazer, então assumimos. Não vamos fazer, esquece, deixa pro lado. E querendo ou não, no relacionamento não é assim que funciona. Né? Então isso trouxe sim um desequilíbrio, tanto para mim quanto para ela, mas a gente conseguiu passar por essa fase, né? Não estamos mais juntos hoje, mas assim, a gente aprendeu muita coisa. Aprendeu, E hoje continuamos amigos, a gente conversa e realmente foi uma lição assim, dolorosa, né? Mas fez a gente mais forte. Sim, com certeza. Mais forte como seres humanos. E como você conseguiu manter essa rotina? Sim. Com treino, trabalho, estudo, como que foi tudo isso? E foi engraçado que foi uma mudança que eu também, nesse período, eu comecei a virar empreendedor. Nossa, foi muita coisa junta. Foi. Como que você deu conta disso? Eu dei conta, como, eu não sei, eu fiz. Les Brown, ele costuma falar, você tem que aprender a fazer as perguntas, né? Tipo, então, não é como não é seu problema. Você tem que fazer. How is not your problem, you know? Senão a gente fica também muito naquele ambiente de ficar reclamando de tudo, de vitimismo. As coisas estão acontecendo, é por causa da pandemia, é por causa disso. E a gente vai sempre mantendo nisso, né? Uma coisa que o cérebro já é condicionado a isso também. Correto. E algo que foi muito importante, o environment, tipo, o meu meio ambiente, as pessoas que estavam ao meu lado. Então, o que eu fiz? Eu criei um laço e um círculo de pessoas que toda vez que esses momentos vão vir, você vai ter esses momentos. E quando eu tinha esses momentos, e aí eu emocionalmente queria ter um afago emocional, queria conversar com essas pessoas, eu conversava com essas pessoas e eles, ei, Léo, não, para cima, bora lá, vamos, segue, você consegue, olha o que você já conquistou, vamos lá. Se você não acredita, eu acredito em você. Então, às vezes ouvir esse tipo de informação agrega muito, e te dá um chacoalhão que você fala assim, é verdade. Eu só falho nesse momento, mas eu consigo correr atrás. Sim, não, então continua, vamos que você vai conseguir, é só um processo. Respeite seu processo, levanta a poeira, paciência, acreditamos em você. Então, tenho pessoas que ainda continuam no meu ciclo de amizade, que fizeram parte desse processo. E eu digo para muitos... Esses foram os verdadeiros. Esses são os verdadeiros. E eu digo para muitos, para tudo na nossa vida, nós somos seres sociáveis. O ser humano é um animal sociável. Então, a gente precisa, algumas vezes, não de aprovação, mas se socializar, compartilhar para evoluir como ser humano, como pessoas. Só que a gente tem que prestar atenção em que tipo de ciclo nós estamos nos envolvendo. Sim. Com que tipo de pessoas nós estamos nos envolvendo. Sabe, quem está do nosso lado, apoiando. Será que você está compartilhando seus projetos com pessoas que estão jogando mais fogo ou mais água? Exatamente. Que é capaz da gente virar, por exemplo, se você contasse para uma pessoa lá antigamente, falasse assim, olha, eu vou abrir um restaurante. Normalmente as pessoas falam, até parece que você vai abrir um restaurante. Sim. As pessoas tiram a chacota, né? De tipo assim, não acredita. Porque às vezes elas não acreditam nela mesma. Sim. E aí elas passam isso pro outro também, né? Então eu acredito que os amigos foram imprescindíveis também. Imprescindíveis, foi sim. Em todos os passos, nessa trajetória de se tornar atleta, de se tornar empreendedor, de mudar o lifestyle,
de mudar o meu mindset. Que Uhum. tudo começou com mudança do meu mindset. Então, antes de querer se tornar um atleta, antes de querer se tornar um empreendedor, antes de, sabe, de ser quem a pessoa que eu me encontro hoje, não onde eu me encontro hoje, a primeira coisa que eu fiz foi mudar meu mindset. Então, eu me fechei, eu me afastei do mundo, eu fiquei acuado, eu fiquei dentro de uma caixa escura, literalmente, alimentando e mudando o meu capital intelectual, a minha forma de falar. Eu literalmente fui estudar neurociência, eu fui aprender a falar melhor, eu fui aprender a me comportar de uma forma diferente, eu fui entender como funcionava a cafeína no meu corpo, eu fui entender sobre alimentação. Nesse período eu fui vegetariano, nesse período eu fui vegano, eu fiz 1 ano de veganismo. Que legal, que bacana. Então, aprendi um pouco mais sobre outras vertentes, Uhum. aprendi um pouco mais sobre o corpo humano, a máquina corpo, né, como funcionava. E tudo isso me trouxe uma base, me trouxe um alicerce bem legal para que quando tivesse momentos decisivos, eu conseguisse estar agindo de forma segura, eu conseguisse estar avaliando os meus passos, sabe, e estar fazendo com segurança. Sim. E esses seus amigos eram amigos do Brasil ou foram amigos que você construiu aqui, tipo, que você criou amizade aqui? Foram pessoas que construí aqui, foram pessoas que eu volto na tecla, é muito importante ter pessoas. Eu me emociono porque foram pessoas que conseguiram enxergar o meu valor como ser humano. E eles conseguiram ver o que eu não enxergava. Acreditaram? Eles acreditavam em mim, eles acreditam em mim. E eles conseguem ver além do que eu enxergo. Que ótimo. Então, além de eu acreditar e enxergar aonde eu quero chegar, quem eu quero ser, e essas pessoas, eles falam pra mim com tanto vigor, com tanta seriedade, que tipo assim, Léo, não, eu te vejo além disso. Você não é isso, né? Você não é essa pessoa que você, nessa situação que você tá agora. Sim. E, e aí você fica naquela, pô, é verdade, é verdade. Te traz a força, né? Te traz a força. Então, são pessoas que eu já decidi que eu quero ter por perto de mim o resto da minha vida. Pra qualquer lugar que você for, Qualquer lugar. leva chaveirinho. Sim. E aí, como que foi ganhar essa prova empreendendo e virar sócio? Fugiu o cabelo. Fugiu o cabelo. Porque, nossa, muita coisa. Porque Muita empreender coisa. já te chama muita atenção em tudo, Sim. todos os detalhes, Sim. né? Você tem que estar atento Sim. e demanda muito tempo. Sim. Você gerenciar pessoas é bastante desafiador. Hoje nós nos encontramos com 10 funcionários. Então foi uma transição, né? Eu virei sócio, depois de sócio. Então, na verdade, eu não comecei um business do zero. Né? Eu peguei um business que já estava rodando, me tornei sócio e depois a gente conseguiu fazer a transição de estar adquirindo o business como um todo. Sim, treinando e fazendo tudo isso. Uma coisa era assim, eu tinha um compromisso comigo de não ir dormir sem treinar. Então tinha dias que sim, eu conseguia treinar de manhã, esse era o meu foco, o meu objetivo, e consegui por muitas vezes, mas tinha as vezes que não conseguia. Então, exemplo, a gente tá aqui, agora são 10h30 da noite. Se eu não tivesse treinado, certeza que ia acabar aqui, eu ia treinar. Caracas. No matter what. Então, por que eu fazia isso? Para ensinar pro meu cérebro. Quem manda é você. Quem manda sou eu. E pode parecer que não, mas essas vitórias, essas pequenas vitórias, podem chamar pequenas, grandes, médias, whatever, mas essas vitórias é onde acaba fazendo calo no seu cérebro e no seu corpo para você não dar um step back. Tá. Entendeu? Aprendendo bastante. São essas lições, porque a gente sempre fica assim, mas de boa. Amanhã, dia não tem problema. Amanhã é um novo dia. Né? Amanhã eu consigo. Eu vou começar amanhã. Não. Sempre é segunda. Amanhã eu faço. Sim. Mas e se amanhã não der certo? Se amanhã você não acordar? Você vai dormir com aquele sentimento de impotência? De que você não conseguiu? Que quem venceu
foi o tempo, Uhum. foi a falha, sua derrota finalizou o jogo 2-1. Uhum. Né? O Joel J que faz Ele faz as essa analogias, comparação, né? é. Essas analogias de tipo, tá, tudo bem, acordei atrasado, não consegui ganhar 1-0 pro tempo, né? Não consegui terminar o trabalho no horário, cheguei atrasado, 2-0. Tá, mas até o final do dia eu tenho que virar o jogo. Então, pô, Uhum. saí do trabalho, cheguei em casa, me arrumei e fui treinar, 2-1, né? Então saí, voltei, me Você vai alimentei, contando me ali seus alimentei pontinhos. bonitinho, fiz minha oração antes de dormir, 2-2. Então, antes de dormir, vou fazer uma lista do que eu tenho que fazer amanhã, ou vou arrumar as minhas coisas para que amanhã eu só acorde. Ou vou ler 5 páginas do meu livro. Perfeito, 3-2. Finalizei ganhando esse dia. Legal, boa dica. E você falou do Joel J. Você acha que esses mentores que você depois foi estudar e tudo mais Uhum. foi essencial para você nessa jornada? Sim, sim. Ter mentores é imprescindível para você conseguir desenvolver um bom trabalho. Uhum. Por que que eu falo isso? Eu falo assim, bem sério. Porque você realmente cria um compromisso de não falhar com essas pessoas. Por mais que eles nem saibam quem você seja. Sim. Eles nem sabem que você existe. Mas, quando você cria esse compromisso mental e público, né, de que, não, tá, eu quero atingir isso, eu quero fazer isso. E aí, não falhar isso, não falhar nesses steps, é imprescindível. Então, é natural do ser humano, é natural do corpo, do cérebro, como você comentou no começo do vídeo. O cérebro, né, a máquina cérebro, a gente já tem uma tendência a ficar na zona de conforto, em querer Uhum. ficar acomodado. E essas pessoas, por que que elas são importantes? Porque quando você não se sentir nessa vibe de, tô positivo, quero treinar, né, Uhum. positividade, uhul, você escuta esses caras e eles te dão um chacoalhão, Sim. ele te passa uma informação. Então, que nem eu escutei Denzel Washington por 1 ano, todos os dias consecutivo. Caracas. Todos os dias o mesmo áudio. Eu criei essa rotina. Comecei com o Uhum. desafio do meu irmão. Duvido você escutar isso por 3 meses. Falei, tá bom, vamos lá. Pô, será que eu não vou conseguir escutar um negócio por 3 meses? Eu Uhum. escutei. Realmente, depois do segundo mês, eu comecei, uou, eu já decorei. E aí eu comecei a falar, quando ele falava, eu falava, E aí foi entrando no cara, cérebro. é verdade. Pô, nossa, não tinha analisado isso, é verdade. Então isso que eu tô passando é assim. Caraca, faz sentido. E aí você começa, sabe, criar esse mindset de Uhum. que sim, é possível, é só um momento, não desista, arrisque. A única certeza que você tem é a morte. Então, arrisca. Perdeu, não perdeu, você tem que ser homem de recomeçar. Quantas pessoas não recomeçaram? Se Uhum. você tem vida, se você acorda, coloca seu pé no chão, agradeça. Então são lições básicas que sim, por vivemos num mundo de redes sociais hoje, a gente acaba tem muita informação e é difícil você manter esse mindset positivo, Sim. sabe? A Realmente comparação, é mais né? informações negativas do que informações positivas. Uhum. Se você encontra alguém na rua e fala, olá, tudo bem? How are you? I'm better than good. E Uhum. tem aqueles que falam, I'm not too bad. É. Entendeu? Sim. E aí você, tá, eu Você quero registra quem isso eu no seu quero ser, cérebro. sabe? O reclamão, nossa, mas na Irlanda chove tanto. E eu falo para as pessoas, engraçado, você sabe que o corpo humano é composto por mais de 70% de água? Então, se está caindo água do céu, isso quer dizer vida. Uhum. Agradeça. Se hoje para você aqui a chuva é algo excessivo, para outros lugares falta água. Sim. Pô, agradeça que está caindo água, é vida caindo do céu. Então, Uhum. abre um sorriso. E as pessoas, nossa, mas como você é tão positivo? Aham. Tá entendendo? Sim. Então, ter mentores, sim, é importante, né? Porque quando você quer tomar algumas atitudes que você sabe que vai tirar você do trilho, Uhum. né? Você para e pensa e fala, pô, não quero pisar na bola com meu mentor. Uhum. Que na verdade não é pisar na bola com você, Sim. entendeu? O Will Smith, Porque ele tá falando lá e ele fala para milhões de pessoas.
Quem quiser pegar, pega. Quem for esperto de Hum. fazer acontecer, O Will faz. Smith faz uma analogia, ele fala sobre. É, é muito engraçado, ele conta uma historinha, né? Que esse compromisso, né, ter esse compromisso, assumir o compromisso. Ninguém quer assumir compromissos hoje em dia. Uhum. Porque assumir um compromisso quer dizer que você vai fazer o seu melhor, o seu possível e inimaginável para fazer aquilo acontecer. E as pessoas estão muito imediatistas. E tá muito assim, pô, tá, conquistei. Ah, beleza, conquistei, eu jogo fora. Eu quero ter o lance da conquista de novo, eu quero ter aquele fogo da conquista, quero. E ninguém mais quer, pô, conquistei, tá, o que eu posso evoluir, o que eu posso agregar, né? O que eu posso mudar? Uhum. Será que eu posso agregar mais? Será, né? Todo mundo quer algo pronto, ninguém quer gastar o tempo de construir, Uhum. né? De Sim. fazer, de moldar, de aprender e de ter o diálogo de simplesmente chegar e falar, olha, tá assim, tá assado, será que se a gente fizer diferente, vamos tentar algo diferente? Será que sei lá, mas conversar. E as pessoas Uhum. não, como a gente está vivendo um momento muito imediatista, porque a gente tem o celular de fácil acesso, Sim. e aí o Will fala assim, que quando você está fazendo dieta, né? Eu não faço dieta, mas tem pessoas que seguem dieta, e aí você quer comer aquela pizza no meio da semana, e aí você fala assim, pô, cara, eu gosto tanto de você, mas eu te amo tanto, que por você eu não vou comer essa pizza. Caramba, verdade. Porque Entendeu? aí você dá uma segurada E aí ali. você dá segurança, fala, pô, verdade, meu dia de comer a pizza, de repente na sexta-feira, no final de semana, eu não mereço comer a pizza na quarta porque eu não cumpri o meu compromisso da semana. Uhum. Então, eu te amo tanto, mas tanto, que eu não vou pisar na bola com você. Isso é muito bom. No Brasil você tinha essa mentalidade? Não. Você ganhou isso aqui nas Não vou mentir. conquistas. Não, 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 Como não. que era assim? O que Comia. você pensava no Brasil? Caraca, no Brasil. Nossa, 10 anos atrás. 10 era muito tempo. Desconstruiu muita coisa. Caraca, caraca. Não, no Brasil, como eu era auditor contábil financeiro, eu viajava bastante fazendo auditorias no Brasil inteiro. Uhum. Eu ficava pouco em São Paulo, a maioria das vezes sempre viajando para Blumenau, a parte sul do país. E aí, não, eu comia muito em churrascaria, eu tinha um lifestyle de bebê, noturno, então Você já fazia exercício naquela época? não fazia exercício. No entanto, no último ano antes de vir para cá, eu passei por uma situação que eu fui fazer. Na verdade, a empresa, eles assinaram com um novo sistema de cuidados físicos, né, de fazer exame, tal, lá, até para demonstrar interesse em cuidar dos funcionários. E aí eu fui fazer um exame de sangue, para ver como é que estava o colesterol, tudo isso. Enfim, aos 20 e poucos anos, super novo, jovem, Uhum. sabe? É uma fase bem legal da vida, né? Os 20 e poucos anos. E Bebendo bastante. vivendo a Aquela vida loucura. como, enfim, né? De uma forma bem regalias. Uhum. E aí o cardiologista falou assim, depois de um exame de coração, o meu colesterol estava bem alto. Ele falou assim, olha, se você não mudar o seu lifestyle agora, se você não mudar o seu estilo de vida, você talvez não consiga passar dos 25. Porque se Caraca. você tiver um ataque cardíaco, bem provável que seu coração não consiga, não vai Uhum. aguentar né, essa pressão. Então, e você já está com uma das suas artérias já está completamente bloqueada. Então você vai ter que Uau. entrar com medicação, parar de comer algumas coisas, não é evitar, é parar de comer alguma coisa, se medicar, para daqui a um mês você voltar e a gente ver como é que está seu quadro, para ver se a gente continua com medicação ou se vai ter que te levar para cirurgia, porque tá grave. E para mim tava tudo bem. Uhum. Então esse foi o primeiro choque. E aí foi onde eu comecei a correr. Então comecei a treinar, comecei a correr. Não fiz maratona, mas corri meia maratona. E antes de vir para cá, então eu tinha esse estilo de vida. Assim, no último ano Tava eu instalei, começando. eu coloquei esse estilo, adquiri esse estilo de vida de corrida, de participar de provas. Então eu corria 10 quilômetros 3 vezes na semana e no final de semana eu ia para o Ibirapuera fazer um treino, um longão com todo mundo. Uhum. E foi isso, mas mesmo assim, quando eu cheguei aqui, eu mantive e não mantive esse estilo de vida. Depois eu entrei para academia
E aí treinei, sim, treinar pra mim foi. Eu desenvolvi isso aqui, Uhum. então já treino aí, já puxo o ferro, né? Marombeiro, não, tô brincando. Por mais ou menos 10 anos. 10 anos, caramba. 10 anos. E como que você achou academias? Tem alguma academia especial que a galera gosta de treinar? Como que funciona essas coisas pra quem é atleta? Sim, então o meu treino agora é totalmente diferente, né? Nos últimos 3 anos mudou completamente. Então eu tive que desconstruir que ir para academia é fazer treino com ferro, puxando, né? Treinando pesado. E aí hoje os meus treinos são treinos de resistência. Então, Uhum. desenvolvimento muscular para ter resistência. Então, foi mais nessa área que hoje eu me encontro. Então, eu sempre corro, eu sempre faço exercício para o upper body, porque eu nado bastante. E correr, né? Então, fortalecer o quadríceps posterior, panturrilha. Então, são Porque áreas. no Mobilidade, Ironman você mobilidade, precisa. ter mobilidade, então fazer bastante alongamento. Às vezes eu vou para academia só para fazer alongamento, então eu fico 1 hora e meia fazendo alongamento, joga para um Legal. lado, joga para o outro, força com elástico, sabe, para Uhum. poder desenvolver aquela região em si. E assim, E como que é para uma pessoa participar do Ironman? Como que você se inscreveu? Você foi esse indicado foi o por primeiro passo, alguém? esse foi o primeiro passo, Sério? se inscrever, porque o primeiro que eu fiz em 2022 era 600 euros só para poder participar da prova. Então é Uau! um valor bem alto. Equipamento de triatletismo não é barato, Uhum. né? Cada um tem o seu, Cada um tem o bike seu, e cada tudo um mais. tem o seu, cada um tem Uhum. o seu. Mas não é barato. É acessível, mas não é barato. Uhum. Depende de quanto você trabalha. E foi assim, o primeiro passo que eu dei foi pagar a inscrição. E aí, depois que eu paguei a inscrição, eu falei, uou, ferrou. Você primeiro fez a inscrição e não estava fazendo nada Não, antes. não, 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 não. Assim, eu sempre pedalei, que inclusive a minha modalidade mais forte é a bicicleta, é o pedal. Uhum. E aí eu me inscrevi pro Ironman, sim, pedalar eu pedalava bastante, mas correr e nadar. Tanto é que eu lembro que a primeira vez que eu fui fazer um teste de natação, o que eu fiz? Uma coisa que eu aprendi, pagar o preço. Então, eu tive que pagar o preço por não ter conhecimento técnico, não ter ninguém que pudesse me direcionar e, enfim, não conhecer do esporte. Sim. Então, eu paguei o preço. Então, eu me filiei a uma associação e ali na associação eles davam treinos de natação, de pedal, em conjunto, onde foi que eu fui me colocando junto com pessoas, aprendendo um pouco mais, aprendendo sobre desenvolvimento, enfim, fazendo amizade, né, Uhum. no ramo. E eu lembro que o meu primeiro teste de natação era numa piscina de 25 metros, não, minto, de 50 metros, olímpica, a única que tem aqui na Irlanda, lá em Dublin. E aí o cara perguntou quantos minutos você acha que você faz 50 metros e tal. E eu não tinha muita noção, mas chutei assim bem baixo, sabe? Falei, não, Uhum. nadar, de boa. Ele falou, não, tudo bem, então vamos lá, né? Vamos ver como é que você vai se sair. Sim. E aí fui, coloquei então, coloquei o óculos, toquinho e tal. Pá, entrei na água e vai. E eu fui. Eu fui, pá, 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 pá. E aí eu falei, cara, cadê o final disso aqui? Não chega nunca. Aí eu olhei e tentando nadar, eu levantava a cabeça, não vi o final e, meu, respirava. Falei, não, você não vai parar de nadar. Mas chegou um momento que eu literalmente parei. Meu corpo, assim, não tinha como respirar, não tinha. Travei. E eu Uhum. parei, olhei e eu estava no meio da piscina. Meu Deus. Eu estava no meio da piscina, tinha completado 25 metros. Aí eu olhei pra trás, o cara tava lá atrás assim, uhum. Olhei pra outra ponta, tava mais longe. Falei, e aí, o que que eu faço, Nossa, meu? Falei, tá, velho. beleza, eu vou pelo menos concluir as 50. Aí fui aqui, né, no cachorrinho, depois nadei de novo e consegui completar. Mas essa foi a minha primeira experiência na água e eu vi que falei, não, aqui tem um trabalho bem Mas, grande a de ser desenvolvido. caramba, tipo, você fez a inscrição em 2022 e teve quanto tempo Não, a pra... inscrição, na verdade, eu fiz em 2020. Ah,
Eles Eu fiz a lançam inscrição, antes. eu fiz a inscrição em 2020, aí 2020, não, 2020 eu fiz a inscrição, aí teve a pandemia que cancelou. Uhum. Por Dois, sorte ali, hein? que foi, tava bem próximo, aí eles Caramba. postergaram, aí 2021 ia acontecer, e aí eles cancelaram. Foi essa a matemática? Não, foi 2021 que eu me inscrevi, verdade. Eu me inscrevi em 2021. E aí, para fazer a prova em 2022. Uhum. Foi um ano. E aí, tava no período de pandemia. Só que, como eu me inscrevi no começo do ano de 2021, eu achei que eu estava apto a fazer o Ironman depois de 6 meses, 2021. Mas em 2021, eles cancelaram a natação, porque estava tendo tempestade. E aí rolou só corrida e bicicleta. E você foi? Não, eu não fui. Não? Eu não fui participar dessa. Aí em 2022 foi onde aconteceu ela completa. Que aí Uhum. foi natação, bike e corrida. Então você teve um tempo ali pra se preparar. Eu fiquei um Mas que ano. foi curto, Eu né? fiquei um Porque... ano. Um ano e alguns meses se preparando aí. Caramba. Porque treinar mesmo, quando eu assinei com um coach, foi o Ed. E aí, sim, aí foi onde que o jogo começou. Foi. Foi. E você falou um pouquinho mais, então, assim, para um estudante que está chegando e tudo mais, ele não consegue fazer o Ironman. Consegue. Mesmo que ele esteja preparado, ele consegue. Consegue. Só a questão Todo mundo, você financeira, consegue fazer o Ironman. pô, eu não consigo. Essa eu passo, essa eu deixo para uma próxima. Talvez daqui a uns 3 Ó, se eu anos. conversar mais 10 minutos com você, você vai sair daqui Vai e fazer mudar minha inscrição. cabeça. Vou me cadastrar na Flyfit. Não, é sério. E fica isso pra vocês também, gente. É impossível. Uma das frases do Iron Man é anything is possible. Anything is possible. Uhum. Então, quando você tá lá na prova, você vê pessoas sem perna, sem braço, pessoas de mais idade, 80 anos, 70 anos, pessoas Caramba. gordo, magro, sabe? Tem um sem mix estilo, mesmo. sem estilo. Parece que você olha para aquela pessoa e não por preconceito, mas você fala assim, tá, ok. Porque quando você coloca na sua cabeça, pô, triatleta. Você imagina uma pessoa fitness, forte, Uhum. né? Toda E não é assim. Tem gordo, tem magro, tem baixo, tem alto, tem pessoas sem braço. E, meu, e é isso que é o brilho do esporte. Que não existe esse negócio. É resistência. E resistência não quer dizer que você tem um biotipo de corpo. Entendeu? Ter resistência é você ter o compromisso e pagar o preço de treinar constantemente. Eu acho que todo mundo tinha sim que ter essa experiência de vida, de fazer isso. Você entra é um outro mundo. Na verdade, são 1%. Eu acho que é menos de 1% do mundo são triatletas. Então, você realmente se torna um super-humano. É bem legal. É bem Sim, legal. isso deve ser bem legal. Ter esse mérito, você falar assim, olha, eu consegui completar uma prova de Ironman na vida, é um ato muito grande. Então, é um feito muito grande. Mas para intercambistas, a minha dica para vocês, sim, é possível. Eu acho que vai agregar bastante, porque vai te tirar da sua zona, daquela zona chata, que é ficar estudando. Não chata, né? Mais maçante de estudar. Então você vai estudar, você vai pesquisar sobre algo que vai te interessar. Tenho certeza que você não vai ficar com sono na hora que você for estudar, ter que ler um livro, ter que pesquisar, aprender as palavras técnicas, entendeu? Então, fica a dica, sempre procurar algo que possa agregar, né, um vocabulário, possa agregar, onde você vai ter que colocar em prática aquilo que você está aprendendo na aula, mas que não seja maçante. Sim. Que mesmo cansado, você vai sentir aquele fogo, aquela vontade de querer estudar, de querer falar sobre, você vai falar com empolgação. Então eu acho que a gente está usando o exemplo de triatletismo, mas ciência, esporte, economia, qualquer assunto, né, que possa te trazer essa vontade de querer ler depois de um dia de trabalho, de querer gastar um tempo estudando. Depois que você estudou e ainda estudar mais, sabe? Ler algo em inglês. E, cara, eu, Leonardo, tá?
Esquece um pouco esse negócio de série. Sério, eu Série, adoro filme, série, que... filme. Ai, gente, Eu fico estudando inglês pela série. a série. Cara, quando a gente entende um pouquinho mais sobre a questão emocional, assistir série, filme, tem uma linha, tem uma timeline, né? Então, assim, é uma linha muito fina, porque você vai gostar da história, você vai se apaixonar, você vai Uhum, achar, ai, que legal. E isso são emoções que vão te distrair do objetivo que é aprender. sim, E aí você vai ficar vidrado na história, você vai querer assistir a série, não pelo inglês, mas porque você quer saber o que está acontecendo. exato. Então, se você pega um TED Talk, que é uma historinha curta, e aí você consegue ali, né, ler, em, escutar em inglês com legenda em português, depois escutar de inglês com legenda em inglês, depois só em inglês, você copiar aquele texto. Eu estou dando uma dica para vocês, Uhum, que é desenvolve uma técnica nova que a gente está desenvolvendo, e 7 alunos, minto, 9 alunos que estão treinando com essa técnica, em 3 semanas eles estão já tendo resultado. que legal. Resultado, e sim, explode sua cabeça. A galera fica assim, Léo, como é que eles não ensinam isso na aula? Uhum. Eles ficam. Quero saber disso. Vou passar essa técnica Conta para pra vocês, gente. olha, tô dando aí para vocês uma cartada, mas se vocês quiserem saber mais, depois me procura. Olha, Mas a ideia é, você vai pegar um TED Talk, é um curta, então é um tema que vai te trazer, sabe, vai te prender, né? E não emocionalmente, mas em conhecimento. Então você pode escolher a área: cinema, inteligência artificial, inteligência emocional, uhum. moda, sabe, maquiagem. Gente, tem diversas coisas. E aí você faz esses passos. Então inglês, português, inglês para inglês, só inglês, escreve e depois, por último, você escuta de novo em inglês. E aí é onde sua cabeça faz assim, Porque você consegue ir que aí você vai entendendo. escutar só em inglês e fala assim, é verdade, calma, eu tô entendendo tudo que ela tá falando. Porque Caracas. quando você escreve e ser alfabetizado em inglês é quando você consegue escrever, falar e soletrar a palavra. E quando você escreve, você realmente traz em plano o que o seu cérebro registrou. Uhum. Então você está aprendendo 2 vezes. E aí você, uou, tá, essa palavra é assim. E quando você escuta inglês em inglês, você consegue pegar a entonação, como fala a palavra. Então nesse processo, você vai gastar 40, 50 minutos em um vídeo de 2, 3 minutos. Uhum. E aí você faz esses passo a passo, e aí você vai escutando e vai, nossa, tá, é assim que ele tá falando essa palavra. Word. Como ele abre a boca, que legal. E aí você vai ali brincando, copiando. Passou meia hora, quando você vai escutar de novo em inglês, e aí você para e fala, caraca, é emocionante. Uhum. E aí você faz isso 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. Quando você for fazer o repasse, o review da sua semana no domingo, e aí você pega um dos 3 que você fez na semana, pega um, e aí você escuta de novo em inglês. E aí a lágrima desce, porque você fala assim, caraca, eu tô escutando em inglês, sem legenda, e estou entendendo tudo que tá falando. Uhum. E outra, agregando vocabulário. O que é maravilhoso. Porque você vai conseguir colocar em prática aquelas palavras que você está aprendendo. Então, fica a dica Exatamente. para vocês que estão nesse processo. Quero lançar até o desafio já, então. Vamos lançar um desafio. Bora. Galera, eu quero que vocês tentem aí essas dicas que o Leonardo acabou de falar pra vocês. E deixa aqui nos comentários se vocês estão vendo o resultado. Sim. Vamos E me botar comprometo. isso no Instagram. E eu falo para vocês, se não der o resultado, me procure. Me procure, que eu vou Ótimo. cortar. Não, tô brincando. Cortar o dedo fora. Não, A gente mas tem que puxar a orelha do Leonardo aqui puxar em a minha orelha corte. para ver aonde que eu tô errando. Mas para ser bem sincero, a gente já fez isso com 9 pessoas e 9%. 100% de aproveitamento. Sim, exatamente. 100%. Todo mundo volta e fala assim, Léo, Que legal, né? que massa. Que, tipo assim, eles voltam assim, sabe? Caraca, Agora eu entendo inglês. agora eu entendo. É tipo assim, meu, tô entendendo, cara. E você não quer mais ver série e tal. É legal, série, é legal. Também já garimpei, já fui, né? Já tive esse momento. Mas tem momentos, né? Eu acho que tem Exatamente. momentos. Isso Focar é no uma objetivo. forma de relaxar. Então deixa isso para um pleasure. Sabe? Um Uhum. momento, tá, agora eu quero gastar 1 hora, quero relaxar, tô off, quero descansar. Vai lá, põe sua série.
Garimpa, assiste, come a pizza, toma guaraná, come sorvete, sabe? Sim. Põe como um momento de relaxar e não como um momento de estudo. Uhum. Estudo, você precisa estar estudando. Treinar, você precisa estar treinando. Não adianta querer ficar contando os passos de dentro do trabalho e falar assim, ah, já andei 10 quilômetros hoje. Descendo e subindo a escada. Oh, de boa, gente, que nem... Com prato de comida na mão ainda. Já tá É, levando. eu só contando uma historinha, que quando eu comecei a treinar, eu me sabotava dessa forma. Então, eu falava assim, ah, eu pedalei 5 quilômetros para chegar no trabalho, 7 quilômetros para chegar no trabalho. Então, para voltar, são 14, são 15 quilômetros. Tá, eu tenho que pedalar 30, então eu só pedalo mais 15 depois em casa, quando eu chegar, porque eu já fiz 15 durante o dia. Só que não Então, conta, pro corpo aí eu aquilo ali. andava, aí ficava com o reloginho, tá, no meu trabalho eu andei 7 quilômetros, eu tenho que correr 20 ou, sei lá, 7, ou então o treino de hoje tá feito porque eu andei no trabalho. Uhum. Não, Não adianta. não, para de se sabotar, seja sincero, seja homem, mulheres, assumem a responsabilidade, tenha comprometimento com você, porque é com a sua vida. Estudar, intercambista. Gente, é um dinheiro alto que você Altíssimo. investe em você, no seu futuro. Então vem pra cá, faz a imersão, sabe? Em vez de ir pra pub, vai pra biblioteca, Uhum. sabe? Não que não tenha esses momentos, mas tem o balance, sabe? Da mesma forma que nós brasileiros estamos querendo aprender a língua, tem chineses chinês, japonês, mexicano, chileno, italiano, francês. Tem outras Uhum. nacionalidades que estão no mesmo momento. E aonde estão essas pessoas que não estão em contato com você? Sim. Aonde eles estão? Por que só brasileiro está em contato com você? Será que o problema é que tem muito brasileiro ou que você está com preguiça de procurar? Exatamente. Porque grupos tem vários grupos de Porque estudos. da mesma forma que o grupo deles estão, sabe, estão querendo aprender e então aqui tem pessoas com a mesma mentalidade que tá assim, meu, eu não vou ficar andando com chinês ou com japonês, porque senão eu já vou ficar falando a mesma língua. Então assim, tem momentos que a gente vai se reunir? Sim, porque a gente precisa. Mas Uhum. a grande parte do momento, sabe, do meu tempo, da semana, eu tenho que ir pra biblioteca com essa galera. Cadê eles? Aonde tá? E aí você tem que colocar na sua cabeça, eu não vou sossegar até eu encontrar alguém. Uhum. Encontrar um student partner. Exatamente. Porque um faz companhia pro outro, um dá aquele incentivo que os Sim, seus amigos te deram também, né? e isso é pra tudo, sabe? Você tem que sair da sua zona de conforto. Ótimo. Tem. Boa lição para vocês, hein? Nesse vídeo de hoje. E já estamos quase finalizando aqui. Mas quero saber de você, porque você falou lá no início que você ficou aqui por muito tempo, que você se apaixonou por Sim. esse estilo de vida europeu. Como que tá hoje a sua vida? A minha vida hoje, eu tô vivendo a vida dos meus sonhos. Hoje eu sou empreendedor, hoje eu tenho um business, hoje eu sou atleta e tive alguns reconhecimenmentos, né? Esse ano eu fiquei em segundo no Nacional de longa Uau, distância. legal, parabéns. Mas o que trouxe, o que fez eu me apaixonar pelo estilo de vida, não sei se eu uso a denominação correta, europeu, mas as coisas aqui são mais leves. Leve, né? Desculpa. No quesito, você pode viver em paz, Uhum, sabe? Você não vive num ambiente hostil. uhum, Então, se você, que nem eu tenho business, eu saio do meu business tarde da noite, não preciso de ter segurança armado. Eu não preciso, sabe? Eu não preciso sair pelas portas do fundo com outra roupa, não com a roupa da que sim. eu entrei, trocar, colocar boné ou, sabe? Você tem essa Você segurança. tem um Até pouco. porque aqui é tudo de vidro, né? Você tá entendendo? Tem mais Aham. segurança. É lógico, você não pode generalizar, mas eu vivo, né, a minha moto fica do outro lado da rua, eu vivo com mais calma, eu me tornei uma pessoa mais calma e o valor, a moeda aqui tem mais valor, Uhum, entendeu? Então não é o que você faz, é como você faz. Isso foi uma grande lição que eu pude aprender aqui, uhum, né, que eu me desenvolvi aqui. Então, eu não fui esse homem que eu sou hoje sempre. Então, eu desenvolvi isso aqui. E eu me apaixonei pelo estilo de vida europeu ou aqui, porque aqui eu tive o espaço para se tornar essa pessoa. sim, Então, legal. para moldar ser esse homem que eu sou hoje. Então, tem alguns projetos de vida que eu estou conseguindo colocar, que é poder ajudar a sociedade, sabe? Tá mais próximo.
não só o âmbito financeiro, mas qual é o legado ou o que eu estou podendo fazer em prol da sociedade. Uhum. Entendeu? Eu tenho isso comigo, que eu deixei um pouco de lado, e era um objetivo, era um plano de vida para daqui, sabe, para frente, e eu estou conseguindo executar agora. Ótimo. Então, o que me fez me apaixonar foi que as oportunidades aqui acabam sendo maiores. Lógico, eu consegui treinar os meus olhos para poder enxergar mais oportunidade. Uhum. Isso é fato. E a leveza do estilo europeu, eu digo da Irlanda, tá, gente? A gente Uhum. não fala, eu falo Europa, a gente não pode generalizar que toda a Europa é assim, tá? Mas a Irlanda, onde eu moro, eu estou aqui há 10 anos. Então, assim, a calmaria, a tranquilidade de poder viver, de você conseguir enxergar um futuro, de você se planejar, organizar e trocar de carreira a cada 5 anos é possível. Esse lance de que você está velho, que você passou dos 30, passou dos 40, passou dos 50. Quando eu estudava com pessoas de 50 anos, sabe, 55 anos, e estava na mesma sala, ali aprendendo, mesmo nível, trocando experiência, as experiências que ele já teve em toda a sua vida, naquele momento. Então, é mais leve, entendeu? Uhum. Foi mais leve. E foi por isso que eu me apaixonei. E, e eu acho que isso foi o principal motivo de eu decidir que eu queria ficar aqui. Uhum. Olha, galera, emocionante, viu? Sim. Porque é uma inspiração. Chegou como intercambista, galgou o seu ambiente, hoje é sócio administrativo de um Sim. restaurante atleta. Sim. Qual que é a titulação que você usa, que eu esqueci, você falou antes? Eu sou triatleta. Triatleta. Então, todo mundo que faz o Ironman é triatleta. Triatleta. Que legal. Então, assim, galgou muitos passos para chegar onde está hoje e realizado, né? Sim. Valeu a pena. Sim, vale a pena. Vale a pena. Vale a pena, vale a pena. Se você puder deixar um conselho para a galera que está nos assistindo, que conselho você daria hoje? Acredite. É possível. É possível. Acredite nos seus sonhos. Vocês podem e têm o direito de mudar. Não somos árvores. Se você não está feliz aonde você se encontra, não depende de ninguém, mais ninguém de você de realizar o seu sonho. Então, a sua determinação vai ser a sua ferramenta para fazer isso acontecer. Então, acredite em você. Por mais que ninguém esteja ao seu lado, acredite. Às vezes, os seus familiares não vão acreditar e tá tudo bem. Sim. Tá tudo bem. Não é problema deles, é seu problema. Você tem que acreditar que é possível. E não deixe ninguém tirar isso de você. Eu acho que enxergar isso e ter essa coragem de se lançar, como eu me lancei, como muitos de vocês se lançam, Sim. de fazer um intercâmbio, ficar longe da família, longe dos amigos, do afago familiar, do cachorro, do gato, do filho. Cada coisa que dói, gente, né? do filho. Sim. E para poder aprender uma língua, para poder agregar algo a mais para sua família, para você como ser humano, sobre essa trajetória que a gente chama vida, né? Basicamente esses 80 anos. Então, acredite em você, acredite no seu sonho, acredite que você é capaz de aprender uma segunda língua e é possível. Qualquer coisa é impossível. É possível. Que bacana. Olha, gente, muito obrigada. Obrigado. Eu tô emocionada porque essas palavras foram para mim, eu preciso realmente pegar esses amigos e falar, galera, bora, né? Os amigos do Leonardo fizeram isso por ele, bora lá, galera. Sim, bora. Sim. Muito obrigada por ter recebido aqui no restaurante. De fato, eu gostei muito. Galera, não foi pago isso daqui, tá? Então, assim, eu queria dizer pra vocês que eu vim 2 vezes comer carne de panela, porque realmente é muito bom. E também o cachorro quente. Sim, cachorro quente rola de sexta a sábado, das 6 de madrugada. De 6 da tarde até as 3 da manhã. Uhum. Então, hot dog no estilo Brasil. Foi um pós-balada, assim, maravilhoso. Sensacional, vale, resgata a vida, né? Sim, bastante. Não deixa a gente dormir com fome. Exato. Mas o restaurante como um todo, é um projeto e está se desenvolvendo muito bem. Então, quem vier para Cork é mais do que bem-vindo. Vem aqui no Sabor Brasil, né? Brazilian Style, 10 Brazilian Style. Uhum. O lugar é super aconchegante. A gente sempre está aqui de braços abertos, sempre para acolher todo mundo, naquele estilo coração de mãe. Uhum. Sempre cabe mais um.
Sim. E é isso, vocês são mais do que bem-vindos em vir na minha casa. E, gente, acredite, porque é possível. Ótimo, muito obrigada mais Obrigado a uma você. vez. Galera, ficamos por aqui. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Ativa os sininhos para sempre receber as notificações. E é isso. Um beijo. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.